absoluto, que seria o ideal. O ideal para produzir esse hormônio, que é a melatonina, é o escuro absoluto. Não pode ter nem um ponto de luz. Tem alguns estudos que já mostram que o pontinho de luz do ar-condicionado já atrapalha um pouco a produção de melatonina pela pineal. Então, é dormir num ambiente confortável, dentro da nossa possibilidade, claro, num ambiente que a gente se sinta acolhido, bem para dormir, sem nenhuma dor ou desconforto, no horário ideal, que cada um de nós tem que descobrir qual é o horário ideal, mas eu garanto para vocês que o horário ideal não é 1 da manhã, porque vai ter gente que vai dizer, eu sei meu horário ideal é às 2, não é. Isso é o que tu montou na tua vida hoje, mas nenhum ser humano hoje em dia, tem como horário ideal para manter um corpo saudável e dormir a 1 ou às 2 da manhã. Não, isso não é a verdade. Então, saber cada um de nós qual é o horário ideal para ir dormir e também qual é o horário ideal para a gente acordar, porque tem pessoas que se acordam muito bem às 6 da manhã, tem pessoas que se acordam muito bem às 7 da manhã, tem pessoas que se acordam muito bem às 8 da manhã. Cada um de nós precisa entender qual é o melhor horário do despertar. Aquela coisa de ficar empurrando o sono, despertei. E aí, não, mas eu vou dormir mais um pouquinho porque ainda são 7, eu quero dormir mais um pouquinho. Quando a gente desperta de novo, pode ser 40 minutos depois, a gente desperta meio abobado, assim. Vocês já devem ter percebido isso, meio cansado, meio abobado, assim. Porque o horário que o corpo da gente queria sair da cama era aquele primeiro horário ali. A gente tem que começar a prestar atenção no nosso corpo. Ele está sempre nos mandando pequenos sinais. O horário bom de dormir é o horário que a gente tem sono. Mas eu não consigo dormir antes da meia-noite porque eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro. A gente precisa adequar as nossas rotinas. Se a gente quer ter saúde integral, a gente tem que adequar as nossas rotinas para o melhor que a gente pode fazer. De novo, eu vou trazer essa máxima. O ótimo não pode ser inimigo do bom. Eu não consigo ir deitar às 9h30 da noite porque eu tenho afazeres que me levam a ficar fazendo coisas. Eu só consigo ir para a cama às 10h30. Ok, então vá às 10h30. Mas procurem ir dormir antes da meia-noite. Isso é super importante e vai fazer com que vocês tenham melatonina sendo jogada dentro do cérebro de vocês e facilitando a vida de vocês e trazendo mais recuperação durante a noite, um corpo mais saudável e prevenção de doença crônica. Isso é bem importante. E a grande questão de hoje em dia, que são os eletroeletrônicos que acompanham as pessoas para o quarto, né? Então, assim, isso não tem muita negociação, assim, gente, assim, entre 40 minutos e 1 hora antes da gente dormir, tá? 40 minutos antes, até 1 hora, assim, antes da gente dormir, a gente não pode mais estar com televisão ligada, olhando o celular, no tablet, no joguinho, no computador, não. Então, 40 minutos antes da gente dormir, a gente já tirou os equipamentos eletroeletrônicos da tomada, o celular está muito, muito, muito longe da gente, porque o celular emite radiação eletromagnética o tempo todo. Tem pessoas que dormem com o celular do lado da cabeça, isso é um veneno. Isso é um veneno. Não deixem as pessoas fazerem isso. Quem vocês conhecem, peçam para não fazer isso. O celular fica longe da gente, tá? Assim como a gente não deve carregar o celular colado no corpo da gente também, isso também não é uma coisa que a gente devesse fazer. Mas à noite, entre 40 minutos e 1 hora do horário que a gente vai dormir, a gente desliga todos os equipamentos eletroeletrônicos para tirar essa intervenção da radiação eletromagnética da nossa cabeça, para que a gente possa baixar um pouco essa energia, essa frequência da radiação eletromagnética, que nós já estamos embebidos. Não tem como a gente fugir mais disso. Tem torre de telefonia na rua, tem torre de alta tensão, tem torre de rádio, torre de TV. Nós já estamos vivendo sob o jugo da radiação eletromagnética. Isso não tem as bandas todas que nos atravessam, né? Isso não tem como a gente mudar. Mas a hora que a gente vai descansar o nosso corpo, a gente, pelo menos 40 minutos antes ou 1 hora antes, a gente tira os equipamentos eletroeletrônicos de perto da gente para que a gente possa ter um sono melhor. Porque isso modifica bastante o padrão do nosso sono e modifica muito a qualidade do nosso sono também. Então, isso é bem, bem importante, tá? A questão da radiação eletromagnética dos equipamentos eletroeletrônicos. Eu preciso o que mais saber a respeito do meu sono? Além de tirar os equipamentos eletroeletrônicos, entender qual é o melhor horário para eu dormir, qual é o melhor horário para eu acordar. Eu preciso ver do ambiente que eu falei, o escuro do ambiente. Eu preciso ver o alimento que eu como, a última refeição que eu faço no meu dia, que é a refeição que vai
preceder o sono, né? Vai ser meu jantar, por exemplo, ou a ceia, enfim, para cada pessoa. Se os alimentos que eu como à noite não me atrapalham, não me atrapalhariam o sono. Como que eu sei isso? Se eu como uma coisa que eu percebo que eu não estou digerindo bem, que eu não consigo digerir bem, aquilo ali não vai facilitar o meu sono. Porque grande parte do meu sistema corporal vai estar preocupado em tentar entender o que é essa jossa que eu comi, que está parada ali, e que eu não consigo fazer esse troço andar no meu corpo, e o corpo não descansa. A gente precisa colocar o nosso corpo em descanso durante o sono. É para isso que a gente dorme, é uma morte que a gente tem durante a noite, para que o corpo se refaça, faça um reset, se reorganize, para começar tudo de novo no outro dia, para uma nova vida num outro dia. Então, é preciso que a gente não atrapalhe esse processo. Então, observar o que a gente come à noite é bem importante também, tá? O quarto pilar, e a quarta coisa que eu gostaria de falar aqui, é o que a gente utiliza como forma de ajudar as pessoas na manutenção da saúde e prevenção de doença, é o gerenciamento das emoções, é o gerenciamento emocional, tá? Esse é um assunto que a gente tem que olhar com bastante cuidado, cada um de nós, porque quando a gente fala em gerenciamento emocional, a gente está falando para além de como é que a gente é, do ponto de vista de como que eu me comporto, que tipo de gênio eu tenho, eu sou uma pessoa ansiosa, calma, melancólica, triste. Para além disso, eu estou falando aqui de como que eu reajo às situações do meu dia a dia. Por que isso importa? Nós temos um mecanismo, como todos os outros, que são mecanismos ancestrais no corpo da gente. Nós viemos com um mecanismo instalado no nosso corpo que funciona a partir de uma glândula no nosso cérebro que chama hipotálamo. O hipotálamo é uma glândula bem grande no cérebro que a gente tem e ela comanda todas as outras glândulas do nosso corpo. Então, do cérebro para baixo, o hipotálamo comanda a pineal, que eu estava falando, e a hipófise comanda a tireoide, comanda os ovários, o testículo, comanda as adrenais, que são glândulas bem pequenininhas que ficam em cima dos rins. Então, a gente tem um comando superior no sistema nervoso central que vai liberando ordens para as glândulas no nosso corpo para que elas trabalhem nos nossos tecidos, para que elas produzam hormônios, e os hormônios são mensageiros que se relacionam no nosso corpo com os tecidos e vão fazendo toda a mágica do corpo, do nosso corpo, do corpo do ser humano funcionar. Então, essa glândula aqui, que é o comandante dessa orquestra toda, ela é uma glândula que tem uma responsabilidade de observar, além de todo esse comando, ela observa como que a gente está se comportando com relação ao ambiente, mais ou menos assim. Ela está aqui na minha cabeça pensando, deixa eu ver como é que a Letícia está hoje. Ela está com medo? Ela está tranquila? O batimento cardíaco dela está bem? Como que as coisas estão? A gente está parado, sentado, mas ela está com o coração acelerado e vai acontecer alguma coisa. Então, o hipotálamo lê como é que a gente está se comportando frente às questões da vida, frente ao ambiente, frente ao dia a dia da gente. Lá, quando nós surgimos, quais eram as preocupações que nós tínhamos? Estou com fome, preciso achar um bicho para caçar, para comer e matar minha fome. Ou achar uma raiz para arrancar do chão e matar minha fome. Ou pegar um peixe na água e matar minha fome. Então tá, então eu vou lá, vou correndo até o lugar, vou brigar com o bicho, vou matar o bicho, tarará, mato a minha fome, acabou o meu problema. O que o hipotálamo entende, então? Ó, tá com fome, é um problema, eu posso morrer. Tá bom, então vamos ajudar esse corpo, vamos inundar essas pernas e braços com sangue para que ele possa correr, lutar com esse bicho, arrancar esse peixe d'água, tirar essas raízes. Mas depois que a gente comia, a gente, ser humano, comia, a gente deitava e ia dormir. Acabou o estresse. Tá? Da mesma forma, se a gente tinha que fugir de um predador, a gente via, tinha medo, o hipotálamo lia, pode ser que a gente morra, vamos inundar de novo essas pernas, esses braços de sangue para fugir. Fugia, se escondeu, sumiu, o predador sumiu, deitei, descansei. Contemporaneamente, a gente ativa esse reflexo de medo, de susto, de angústia, de pavor, de estresse, de irritabilidade o tempo todo. No trânsito, nos nossos relacionamentos, brigando por alguma coisa, com todas as questões do nosso dia a dia, com as DRs aí da vida que a gente tem.
Contemporaneamente, esse dispositivo ancestral que a gente tem está sempre sendo ligado, está sempre sendo ligado, está sempre sendo ligado. Então, a gente costuma dizer, numa das áreas que eu trabalho, que é a terapia neural, eu sou especialista em terapia neural, que a gente está sempre simpático-mimético. O que significa isso? A parte do sistema nervoso que faz essa resposta autonômica ao estresse, assim, é o sistema nervoso neurovegetativo. E nós temos dois, o simpático e o parasimpático. O simpático é esse que fica jogando adrenalina, noradrenalina, cortisol na corrente sanguínea, e daí a gente está sempre estressado, está angustiado, está ansioso, o coração acelera, dá um nó na garganta, dá um aperto no peito, e a gente fica afogueado, às vezes falta o ar, dependendo da pessoa ou do grau de estímulo e reação que a pessoa tem, ela pode ter pânico, fazer reações de pânico, achar que está acontecendo alguma coisa, que vai morrer. A gente passa o tempo todo apertando esse botão hoje em dia. A gente está sempre com o sistema nervoso simpático em atividade. Isso faz com que a gente naturalmente já tenha muito mais cortisol, que é esse hormônio que é liberado quando a gente se estressa na corrente sanguínea, e ele deveria ser liberado em quantidades para nos manter ativos durante o dia, para fugir de alguma coisa e depois baixar. Para que de noite a melatonina consiga sair da pineal, ser produzida e a gente poder relaxar. Como esse ciclo de sono e vigília já está bagunçado porque a gente não coordena muito bem essa coisa da rotina do sono. E a gente é muito estressado, muito acelerado, não dá pausa para nada, muito estímulo que a gente tem contemporaneamente, é mais difícil a gente chegar nesse padrão de relaxamento para dormir e é muito difícil da gente ter um real gerenciamento do nosso emocional. Então, quando a gente fala do gerenciar as emoções, que é um dos pilares para a gente ter mais saúde, é a gente conseguir se analisar. É preciso que a gente consiga se olhar a partir das reações que nós fazemos às questões do dia a dia. É preciso que a gente consiga olhar para nós e dizer, nesse momento eu me considero uma pessoa que estou angustiada, ou eu sou ansioso demais, ou eu estou muito melancólico, estou muito caído, estou muito para baixo. Por quê? Porque quando eu tomo consciência de que o meu modus operandi, eu funciono desse jeito agora, é mais fácil de eu conseguir tomar ações e escolher ferramentas que me ajudem a melhorar esses aspectos em mim. Não é uma fórmula mágica. Cada um de nós precisa se autoavaliar, ser responsável por si mesmo, assim, e ter esse olhar e essa escuta carinhosa consigo para entender, tá, mas meu comportamento é mais de alguém ansioso, meu comportamento é mais de alguém melancólico, depressivo, como que eu tô ultimamente? E a partir desse entendimento, entender que tipo de ferramentas, então, já que é assim que eu me vejo, eu poderia utilizar para que eu pudesse mudar um pouco a forma como eu reajo aos estímulos do dia a dia. Já que nós sabemos, então, agora, que existe esse mecanismo ancestral dentro de nós, que se a gente não soubesse ajustar um pouquinho e ter esses momentos que são de descanso absoluto para as glândulas adrenais, o hipotálamo tem que ler que está tudo bem, que a gente não vai morrer, que está tudo certo. Pelo menos por um tempo do nosso dia a dia, isso tem que ser verdade para esse entendimento neurológico nosso, para que a gente possa intensificar o padrão de saúde no corpo e não acelerar o padrão de doença, tá? Então, isso tem a ver com gerenciamento emocional. E por último, mas não menos importante, eu trago a questão das intoxicações. Tanto as intoxicações que a gente pode ter a partir dos próprios pensamentos, se intoxicar com essa coisa de ser muito negativo e tal, mas principalmente com as intoxicações ambientais, que são super comuns, tá? É muito difícil a gente conseguir ajudar uma pessoa a voltar para um caminho de saúde ou entrar numa jornada através da saúde quando ela está com o corpo intoxicado. As principais intoxicações que a gente percebe nos seres humanos hoje são as intoxicações por metais tóxicos, as intoxicações, e aí dentro dos metais tóxicos eu posso elencar todos os tipos de agrotóxico, todos os tipos de solvente, todos os tipos de metais em liga, que são metais colados um no outro, que dos mais variados tipos que a gente pode albergar no corpo da gente, e eles são extremamente tóxicos para o organismo. Os parasitas, em geral, tem muito parasita que fica no corpo da gente depois de uma infecção ou de uma inflamação que a gente teve, que a gente supostamente pensa que curou, e o micro-organismo está lá. Exemplo, herpes.
Herpes é um vírus que não é só quando a gente tem uma lesão no lábio, uma lesão genital ou um cobreiro, que é o herpes zoster no corpo, curou, ele sumiu. Não, ele é um vírus que fica dentro da nossa célula para sempre, se a gente não fizer nada. E toda vez que as nossas defesas caem, eles agem. E tem uma coisa bem interessante a respeito de alguns metais tóxicos e de alguns parasitas, que é que o metal dentro das nossas células, ele funciona como se ele fosse uma lâmpadazinha, assim. Vamos imaginar que dentro da célula tem uma lâmpada. O metal é como se fosse uma lâmpada ligada, uma lâmpada acesa dentro da célula, por causa da corrente elétrica que o metal faz. E o parasita é que nem mosquito, ele é atraído pela luz do metal. Então, existem alguns metais que têm preferência por alguns tipos de célula do nosso corpo e alguns parasitas que têm preferência pela luz de alguns metais tóxicos. Então, aí a gente forma complexos organometálicos no nosso corpo, que são altamente intoxicantes e que são quase que travas para a nossa saúde. Isso é sempre preciso investigar para tentar entender se a gente tem ou não tem esse tipo de alteração e se tem, a gente neutraliza e limpa, tá? E outro tipo de intoxicação que é super presente e é super importante é a intoxicação por radiação eletromagnética, que eu estava falando quando eu estava falando do sono, né? A radiação eletromagnética está em tudo, ela está ao nosso redor. Mas algumas pessoas são mais sensíveis. Tem algumas pessoas que até de fazer o teste de esteira, aquele que é o eletrocardiograma de esforço que é feito, tem algumas pessoas que desestabilizam a frequência cardíaca só por causa da eletricidade da esteira. Então, pessoas que estiverem ouvindo o que eu estou falando e que, quando estão próximas de uma torre de telefonia, ou se usam o celular muito tempo, ou se estão na esteira, se sentem tontas, parece que o coração está batendo mais rápido ou dá umas batidas estranhas, essas pessoas são mais sensíveis à radiação eletromagnética e elas podem perder saúde ou ficar mais propensas a desenvolver alterações corporais em função dessa sensibilidade à radiação, tá? A radiação pior que a gente pode encontrar para nós, para os nossos tecidos, é a radiação ionizante, que são essas radiações de metais radioativos, né? Que aqui para nós no Brasil é menos comum, mas a gente teve aquele desastre em Goiânia com Césio 147, vocês devem lembrar, há bastante tempo atrás. Até hoje tem pessoas que ainda têm Césio no corpo, né? Porque os metais radioativos, ou Angra, em Angra dos Reis, a partir da usina de Angra, né? Também tem pessoas que têm, a gente pega um pouco de urânio, às vezes de pessoas que vieram dessas regiões. Isso tem que neutralizar no corpo, esses metais. A gente não pode deixar no corpo, porque essas intoxicações diminuem nossa saúde, deixam a imunidade completamente abalada, e é difícil da gente conseguir ter saúde integral dessa forma. Quando a gente traz isso para o contexto da mulher, eu quero pegar bem esse lugar aqui dos metais, porque no caso das mulheres, sabidamente, o alumínio é um metal tóxico que tem predileção por tecido mamário e mais por tecido gorduroso. Assim como a mama é formada de muito tecido gorduroso, além da glândula, tem gordura entre a glândula, os linfonodos da axila também são gordurinhas, são nódulos de gordurinha de tecido linfático. O alumínio tem uma predileção por esses tecidos. Então, em mulheres, é muito comum a gente encontrar impregnação de alumínio em tecido ganglionar e em tecido mamário, tá? O que o alumínio faz? Ele desestabiliza o tecido localmente. Ele diminui a imunidade local. Se ele diminui a imunidade local, ele é um ruído naquela região. Aquela região não, o sistema imunológico está fazendo uma varredura e aqui tem um ruído, tem uma coisa estranha ali. Ele não consegue varrer 100%. E aí as coisas podem começar a acontecer. Então eu trago aqui a questão do uso de desodorante, né? Se a gente pode evitar o uso de desodorante com alumínio, a gente deve evitar. Tem duas coisas importantes a respeito de desodorante. Uma é, por que o alumínio é colocado no desodorante? Né? O alumínio é colocado lá porque o alumínio bloqueia a transpiração, a gente não transpira. Tanto que existem alguns desodorantes para o pé, para não dar chulé, que tu bota, que é de alumínio, e aí o pé não transpira. Só que o mecanismo de transpiração no corpo dos seres humanos é um mecanismo de proteção. A gente transpira ou para botar porcaria para fora, ou para regular a temperatura. Então, a gente não pode ficar trancando o processo de transpiração corporal. O alumínio serve para evitar a transpiração. E ele também é um pouco bactericida, assim, ele diminui ele é um pouquinho antisséptico,
o zinco também e aí eles colocam o zinco junto com o alumínio para diminuir as colônias de bichinhos na região da axila, para não dar cheiro, mas também bloqueia completamente a transpiração e para não dar suor, né? Como um desodorante. Tem uma história bem interessante que as pessoas costumam não acreditar muito nessas coisas, né? E santo de casa não faz milagre. A minha sogra, uns 5 anos atrás, não mais, acho que uns 7 anos atrás, foi fazer uma mamografia e não conseguiram fazer a mamografia dela. Tentaram 2 vezes fazer a mamografia e não conseguiram, e a técnica perguntou, que desodorante tu usa? Num hospital, fazendo a mamografia. Que desodorante tu usa? Ela falou, eu uso aquele Clinical. Não vou dizer a marca aqui, mas vocês vão saber. Que é um bastão, assim, Clinical. E daí a moça falou, é por isso que a gente não tá conseguindo. Tu vai ter que lavar muito bem a tua axila, senão a gente não consegue fazer a mamografia. O alumínio fica tão impregnado no tecido que a máquina de raio-x, o mamógrafo, não conseguiu pegar a parte axilar corretamente da mamografia e o técnico não conseguia fazer uma mamografia que pudesse apresentar para o radiologista examinar. Bom, a partir dali, ela acreditou absolutamente no que eu estava falando e parou de usar desodorantes com alumínio. Vocês aqui na Forever têm um super desodorante, que é um desodorante com aloe, que é maravilhoso, que eu uso há bastante tempo já, e eu indico muito ele, é muito gostoso, a gente não fica com cheiro, não tem nenhum aditivo químico, além do que aquele desodorante ali, se tem picada de mosquito, se queima a mão, aqui em casa minha filha usa, para qualquer coisa que acontece, ela pega o desodorante dela e passa na mão, se picou mosquito de noite na perna, ela passa, no outro dia ela já sabe, ela tem o dela no banheiro dela, e ela passa para acalmar a irritação. Eu já usei em dermatite na mão, em dermatose, assim, quando a mão tá irritada, coçando, passo o bastão de aloe, que é o desodorante, né? Nem usei o gel, o bastão já funciona, o desodorante já funciona. Eu sei que o gel ainda provavelmente vai ser mais rápida ainda a ação, mas o desodorante já funciona. Então vocês têm uma super arma na mão aí para evitar contaminação com alumínio e com zinco, tá? Que é o desodorante da linha da Forever, que é ótimo, que é super, super bom. Então, as intoxicações a gente tem que cuidar, nem sempre é fácil da gente saber se a gente está intoxicado ou não, mas é preciso que a gente tente, de alguma forma, entender mais sobre essas intoxicações, limpar o nosso corpo de todas as maneiras possíveis, assim, que a gente aprenda com ferramentas que nos ensinem, ou procurar alguém que nos ajude nesse sentido, porque um corpo livre de intoxicações é um corpo que mais facilmente a gente conduz ao longo da nossa jornada aí para o lado da saúde, e não para o lado do problema, vamos dizer assim, né? E não para o lado da normalidade. Trazendo novamente um pouquinho para o lado da mulher, porque por fim é outubro, né? E o José me falou muito em falar um pouco a respeito da questão do câncer de mama. O mês de outubro é um mês que é considerado um mês de conscientização, tá? O outubro foi relacionado à conscientização. Hoje em dia já não é mais nem só do câncer de mama, já tem várias outras ações em cima, mas primariamente foi uma conscientização da sociedade, dos indivíduos como um todo, homens e mulheres, a respeito da importância da prevenção e do rastreamento do câncer de mama e também das doenças femininas, de outras doenças, doença do útero, por exemplo, feminina, né? Isso é importante, isso é um evento super importante, mas eu bato muito durante o outubro na tecla de que prevenção não se faz em outubro, tá? E outra coisa importante, prevenção não é mamografia. Nunca foi e nem nunca vai ser. Pode ser que vocês fiquem confusos com as falas e com a forma como o Outubro Rosa é propagandeado, porém mamografia não é prevenção de câncer de mama. Isso é bem importante, tá? A mama é um órgão que tanto mulheres quanto homens têm mama. Só que o ciclo completo da mama se faz nas mulheres, porque as mulheres vão ter um estímulo a partir da produção de estrogênio, que é um dos hormônios femininos na puberdade, muito grande. Os homens não vão ter esse estímulo na puberdade, os homens têm mais testosterona. E o estrogênio é que estimula esse grande crescimento de glândulas mamárias. Então, a gente aumenta o tamanho das mamas na puberdade, as mulheres, e os homens nem tanto, bem menos, tá? Por causa desse estímulo estrogênico. O ciclo completo da mama de uma mulher se faz depois que ela desmama. Então, aquelas mulheres que nunca amamentaram, elas não fazem um ciclo da mama completo.
Isso não é um problema, tá? Mas é só para vocês saberem que o ciclo completo da mama se dá quando terminam as amamentações. Porque a mama cresce na puberdade, ela cresce bastante, ela chega no seu tamanho normal. Quando a gente engravida, ela cresce mais, e o número de ductos e de lóbulos aumenta muito, porque ela vai servir como nutrição para a criança, né? E quando há o desmame, há uma involução desse tecido glandular todo. Ele começa a diminuir, involuir, diminuir de tamanho, diminuir. Algumas células morrem do tecido mamário num processo corporal que a gente chama de apoptose. A célula se mata, puf, porque ela não serve mais para nada. E esse mecanismo que faz com que, depois do período de amamentação, as glândulas mamárias desinchem, involuam, células morram, é altamente protetor para a mama. O corpo da gente é tão perfeito que, se o ciclo da glândula for completo, ela é extremamente protegida de doença, porque ela passou por todos os ciclos naturais, fisiológicos, que ela deveria ter passado. Isso não significa que mulheres que amamentaram não vão ter câncer de mama, não é isso, mas sabidamente a amamentação protege contra doenças mais graves de mama, tá? Quando involui a glândula, o substituto natural é gordura. Por isso que a gente fica com aquela mama murchinha, mais flácida, que as mulheres acham feio, e na verdade é uma baita proteção. Tem nada de feio naquilo ali. É natural, é normal, é o fisiológico. A mama mais murchinha e mais flácida é uma mama protegida, porque é uma mama que passou por todos os ciclos. É mais fácil de fazer exames nas mamas que estão assim. A mamografia fica um exame ideal e super eficaz nas mamas que estão assim. Tá? Então, isso é bem importante a gente ter em mente, assim, principalmente em função dessa questão toda estética sobre as mamas, que é bem controversa, e que deixa as mulheres sempre muito inseguras com relação a como a sua mama está depois do período de amamentação. Algumas delas até antes do período de amamentação, né? As mamas, elas, das mulheres principalmente, as dos homens menos, porque elas têm menos estímulo hormonal. Mas as das mulheres, elas em geral, ao longo de uma existência de uma mulher, elas vão ter basicamente 4 tipos de lesões. Ou nódulos, que podem ser nódulos sólidos ou cistos, elas vão ter dor mamária, elas vão ter derrame ou descarga no mamilo papilar, né, ou mamilar, e elas vão ter inflamações. O que é mais comum que acontece, mais comum, disparado, o que mais leva as mulheres a consultarem por questões mamárias é o sentir, o aparecimento de um nódulo. E aí, a partir desse sentir, que é quase 60% das vezes que mulheres até 40 anos procuram por questões de mama, é sentir um nódulo, sentir um carocinho, sentir alguma coisa. E a grande maioria das vezes são nodulações benignas. A menor percentual de vezes, o menor percentual de vezes são alterações malignas da mama. As alterações benignas, em geral, vão ser ou cistos, que são coleçõezinhas, uma cápsula com algum líquido dentro, e os nódulos sólidos, que em geral são os fibroadenomas, que são bolinhas do próprio tecido mamário, tá? Isso é o mais comum. O menos comum é o nódulo ou a alteração palpável na mama ser câncer. Mas nessa minoria é onde a gente tem que agir, que dá lesão maligna. A dor mamária, que também é bem frequente, ela ou está associada ao ciclo menstrual, então é mais comum que a mulher sinta sensibilidade e dor no período pré-menstrual e menstrual, mas existem algumas mulheres que têm as mamas mais sensíveis o tempo todo. Tem mulheres que são mais sensíveis o tempo todo o tempo a mama dela é mais sensível. Então a gente investiga, tá? A outra questão são os derrames ou descargas. O derrame, sair líquido do mamilo, a gente espera que isso aconteça na gravidez e quando a gente está amamentando. É normal, vai sair leite, tá? Mas pode acontecer fora do período gravídico puerperal e então isso tem que ser investigado. E por último, as inflamações. As inflamações da mama também são mais frequentes no período de amamentação ou gravídico puerperal também, mas muito mais na amamentação, como as mastites, os abscessos, mas algumas outras doenças inflamatórias podem acometer o seio fora do período gravídico puerperal e causar inflamação na mama. Quando a gente começa a investigar, então assim, a gente tem que, vamos levar a nossa, como a gente está falando de prevenção de doença maligna de mama em função do outubro, vamos trazer a nossa mente para o que é mais comum que leva as mulheres por queixas mamárias a consultório, que é a palpação de alguma anormalidade, algum nódulo. A gente tem que diferenciar o que é rastreamento e o que é prevenção.
Que isso é que eu fico batendo. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo a diferença entre essas duas coisas. Prevenir é isso tudo que a gente estava falando até agora. Eu previno cuidando da minha alimentação, eu previno tendo um estilo de vida saudável, eu previno fazendo atividade física regularmente, eu previno quando eu sou alguém que gerencio bem o meu emocional, eu previno quando eu desintoxico o meu corpo, eu previno quando eu faço escolhas para me desintoxicar. Né? Eu escolho usar um desodorante que não seja um desodorante com alumínio e tantas outras escolhas que a gente pode fazer, que nos desintoxicam o organismo. Isso é prevenir, não tem nada a ver com autoexame, com mamografia, com ir ao médico. Isso não é prevenção, tá? Eu quero que fique bem claro isso para vocês. Prevenir tem a ver com as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia a respeito da nossa vida e da nossa saúde. Rastreamento significa, eu pego uma população X, que é alvo daquilo ali que eu quero rastrear, e eu oriento ela a fazer determinadas coisas. Então, como que é rastreamento de doença de mama? Primeira forma de rastrear é dizer para as mulheres que elas precisam examinar a própria mama. Quando que a gente examina a própria mama da gente? Preferentemente, mulheres que menstruam sempre depois que a menstruação já acabou, mas não muito próximo da próxima menstruação. Então, eu diria assim, lá pelo 8º, 9º, 10º dia do ciclo, é o melhor momento da gente palpar a nossa mama. Por que que é importante palpar? Porque se eu aprender como é que é a minha mama normal, no primeiro sinal de anormalidade, eu vou saber que está acontecendo alguma coisa com o meu seio, eu vou rapidamente procurar um profissional da área da saúde e eu vou rapidamente entender e diagnosticar o que possa estar acontecendo. Então, o autoexame é uma forma de rastreamento, é uma forma primária de rastreamento. Mas eu só faço o autoexame para diagnosticar a doença? Não, isso é outro erro. A gente se autoexamina e a gente observa o corpo da gente, a gente se toca e tenta conhecer como é que o corpo da gente funciona, desde a parte externa do nosso corpo, a nossa pele, os nossos órgãos, as nossas glândulas, até a forma como eu me alimento, que eu estava falando para vocês, como que eu mastigo, como que está o meu hábito intestinal, a minha digestão, como que as coisas estão funcionando, o meu xixi, como que está o meu sono. Isso é se autoexaminar. A prática do autoexame de mama é uma coisa a mais, mas ela deveria ser feita sempre por nós. Tem muita mulher que diz assim para mim, agora em outubro chove essas mensagens para mim. Eu tenho medo de tocar minha mama. Mas por quê? É como tocar a mão, é como tocar o rosto. A gente não toca o rosto para passar creme, para lavar o rosto, para pentear o cabelo. A gente tá se tocando o tempo todo. Porque foi colocado esse medo nas pessoas. Que medo de tocar minha mama. Por quê? É uma parte do corpo, a gente precisa ter intimidade com o corpo da gente para conseguir chegar num profissional para nos ajudar e dizer, olha, eu há 5 anos toco a minha mama todos os meses depois da menstruação, nunca senti nada, nos últimos 2 meses venho sentindo uma coisa estranha. Muito bom. Porque se eu terceirizo isso quando uma vez por ano ou a cada 2 anos eu vou no ginecologista para ele me examinar, ele não sabe, eu não sei dizer nada a meu respeito para ele, ele vai no escuro fazer o exame da pessoa. É muito mais fácil e é muito mais fidedigno quando eu chego contando o que eu já sei a meu respeito. Isso facilita para mim, porque o meu diagnóstico vai ser muito mais fácil e rápido, e facilita para o médico, porque ele vai já, o pensamento diagnóstico já vai lá na frente. Já vai rápido lá na frente, a gente já sabe o que fazer. Tá? Então, autoexame é rastreamento. Ir ao profissional de saúde para que ele examine a gente e colha a nossa história clínica é rastreamento. Porque a gente tem etapas que a gente passa. Então, pode ser que eu tenha me feito autoexame, encontrei alguma coisa, o próximo passo eu vou ao profissional de saúde, ao posto de saúde, ao meu profissional de referência, vou contar o que aconteceu, ele vai me examinar, vai colher minha história, e se ele achar que é pertinente, vai ser solicitado o exame. Então, o terceiro passo do rastreamento é a mamografia. A mamografia é o padrão ouro no mundo para diagnóstico de doença de mama. A mamografia é um exame extremamente eficaz em mamas que já têm mais gordurinha do que glândula. As mamas que são densas, que são duras, mamas duras, né? A mamografia perde um pouquinho a eficácia dela. Por isso, nós temos exames que complementam a mamografia. Então, quando eu peço uma mamografia e a mamografia vem dizendo que o exame é inconclusivo ou que as mamas são muito densas, o que a gente precisa fazer não é se assustar.
é preciso fazer exame complementar. Quais são os complementares? Em geral, é a ecografia da mama e da axila, às vezes é ressonância. Como a ressonância magnética precisa contraste, a gente deixa para casos bem específicos de mulheres bem jovens, que a gente está com uma dúvida grande a respeito de alguma coisa, justamente por causa da exposição da pessoa ao contraste, né? Então, se a gente puder fazer o segmento diagnóstico com a mamografia e a ecografia, é melhor, tá? Mas se não for possível, a gente pode lançar a mão da ressonância magnética com contraste também. Então, rastreamento é autoexame, rastreamento é ir ao médico para fazer história clínica e exame, e rastreamento é mamografia e os exames complementares. Bem diferente uma coisa da outra, né? Uma coisa é rastreamento, a outra coisa é prevenção. A gente rastreia e faz as mamografias e faz os exames clínicos para que a gente possa dar mais qualidade de vida para as mulheres que forem diagnosticadas. Existe uma média mundial aí de 5 a 10% de todas as mamografias que são feitas é que vão apresentar doença grave de mama, né? Mas para esses 5 a 10% que vão ter doença grave, o que a gente quer é que o diagnóstico seja feito de forma precoce, para que a gente possa fazer uma intervenção precoce, para que isso possa aumentar a qualidade de vida dessa pessoa e o prognóstico da doença. O prognóstico significa o tempo que essa pessoa tem a partir da doença, de vida com qualidade. Né? Então, como o câncer de mama é uma doença altamente tratável hoje em dia, quanto antes a gente diagnostica, antes a gente consegue resolver tudo e, em geral, existe muito sucesso nos tratamentos a partir disso, do diagnóstico precoce. Eu acho que ficar claro essa diferença entre o rastrear e o prevenir é muito importante, assim. Voltando na prevenção, que é o que a gente estava falando até agora, conhecer muito bem o corpo da gente, né? Como eu estava falando, a partir do autoexame, não só da mama, mas entender o seu corpo como um todo. E ter boas escolhas no dia a dia faz uma diferença muito grande, assim, na vida de todo mundo. Eu falei aqui do desodorante, que eu acho sensacional o desodorante que vocês têm, mas eu quero trazer aqui também como um depoimento meu, eu mesma uso e eu indico muito que as pessoas usem o gel de aloe vera de vocês. Tem uma portaria de 2011 da Anvisa que proibiu o aloe vera para ingerir, né, para ser vendido, muito por causa da lantoína. A lantoína é uma forma química, é um resíduo que tem na babosa, na aloe vera, que está provavelmente naquele sumo amarelo, quando a gente pega a folha da babosa e bota ela de pezinho, tem um sumo amarelo que sai, aquilo ali realmente é tóxico para o organismo. Mas a Forever tem um aloe vera há muitos e muitos anos, que é o gel da tampinha vermelha, o gel de aloe clássico da Forever, que é extremamente limpo, que não tem nada de toxicidade e que faz uma varredura no corpo da gente. Eu uso muito ele do ponto de vista preventivo, como detox, para ajuda nos detox todos de organismo que eu faço. Eu sempre indico que a pessoa utilize por um tempo prolongado. Quem não pode usar sempre, que use no mínimo, tem que fazer um tratamento de 90 dias. Quer desintoxicar o corpo, é no mínimo 90 dias. Mas para quem tem condições de usar sempre, eu indico que use sempre o gel de aloe. Para quem tem problema gastrointestinal, para pessoas que precisam de ajuda com relação à formação de colágeno no corpo, porque mesmo o aloe vera, uma ação da aloe vera, dos princípios que são os polissacarídeos que tem na aloe vera, é estimular os fibroblastos. Os fibroblastos são células que produzem o colágeno do nosso corpo. Por isso é interessante para pessoas que têm questões osteoarticulares, além das pessoas que têm questões gastrointestinais. A coisa da questão gastrointestinal é muito utilizada a babosa porque ela é cicatrizante, ela tem uma ação antisséptica, ela controla a colônia fúngica, virótica e bacteriana, então ela é excelente para a mucosa gástrica. Mas essa coisa do estímulo do fibroblasto eu acho fantástica, porque quando a gente não consegue convencer, mulher, por exemplo, né? A gente não consegue convencer de usar para articulação ou para o trato gastrointestinal. Quando a gente fala que produz colágeno, e colágeno não vai só na articulação, né? Colágeno vai na pele, vai no cabelo, vai na unha, pronto, está convencida. Aí vai usar. É um jeito de convencer, né? Eu entendo que eu preciso que elas usem, muitas vezes é porque estão com o digestivo super ruim ou estão com as articulações super ruins, mas às vezes o convencimento passa pela estética, porque mulher é muito ligada com essas questões, né?
Então, eu indico muito, assim, eu acho fantástico, assim, eu acho que as ações são muito, muito boas. Para queimadura, tem trabalhos incríveis com aloe vera para queimadura. A Forever tem aquele gel também. Eu não experimentei ainda esse gel, que é o mais forte, aquele que é o gelzinho, né, que usa. Agora eu até esqueci o nome, porque eu sou a louca do lip balm, do desodorante dos bujãozinhos de aloe vera. Mas tem tanta coisa boa, né? Mas acredito que o gelzinho lá, que é mais forte, que é mais rápida a ação, seja até mais aloe gel, ó. A Lucy colocou isso aí, Lucy, obrigada. Eu acho que esse deve ser mais rápido ainda, mas assim, eu queimei minha mão, queimei aqui minha mão, aqui tem um escuro, vamos ver se dá para vocês verem. Queimei minha mão no feriado agora, e foi domingo, tá? Isso aqui é uma queimadura de domingo, ó. Eu passei o desodorante, não tem nada, tá só mais escurinho, não levantou nem bolha. Eu usei o bastãozinho de desodorante. Eu acho fantástico, assim, a ação cicatrizante, antisséptica, a pele fica íntegra, fica muito bem, assim. Essas coisas que vocês têm aí como ferramentas para vocês, que são pessoas que utilizam já os produtos da Forever, são excelentes, assim, vocês precisam tentar se arregimentar para conseguir montar esquemas de detoxificação para vocês, assim, para facilitar a vida. Porque se tem uma coisa de saúde, que eu sempre deixo bem claro para as pessoas quando eu estou fazendo palestra e dando aula, é se a gente aprender a se conhecer bem, se a gente entender que as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia são os nortes que vão nos levar para uma estrada de mais saúde ou para uma estrada de mais doença, já está meio caminho andado. Se isso ficar gravado para vocês, eu já fico feliz. Assim, se a gente conseguir melhorar as nossas escolhas a partir do autoconhecimento, a partir daquilo que a gente se conhece mais, eu já fico muito feliz, assim. Para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito da medicina integrativa e dos pilares, eu tenho nas minhas redes, no Instagram, eu tenho 2 e-books que eu fiz durante a quarentena para os meus pacientes, eles estão gratuitamente para ser baixados lá. É só entrar no @doutora.leticiabeck. Tem 2 e-books, um e-book de nível 1, que é um e-book que eu fiz uma introdução para fazer uma sugestão de início de caminhada para se alimentar melhor, dormir melhor, alguma prática física, que foi bem pensando naquele período da quarentena que estava todo mundo preso dentro de casa e ninguém podia fazer nada e eu não estava atendendo naquele período. E depois eu fiz avancei no conhecimento num e-book nível 2, que está bem legal. E para as mulheres que têm interesse, eu tenho um estudo, uma plataforma de EAD que chama Jornada Feminino Cíclico, que eu conduzo para as mulheres para ajudar no trabalho de autoconhecimento e reconexão com o corpo. Eu quero abrir um pouquinho agora, eu agradeço de novo muito pelo convite, eu quero abrir um pouquinho se alguém tem alguma pergunta, né, Wagner? De repente alguém quer perguntar alguma coisinha? Ficou com alguma dúvida? Excelente, doutor. Primeiramente, eu quero agradecer, total gratidão pelas informações. Você tem uma dinâmica de passar que todos nós conseguimos entender. Ah, que É bom. maravilhoso, olha, é incrível. Realmente, Que bom. nós temos a doutora Débora Balaguês, que faz também palestras para nós, que Eu é conheço ela. conhecida sua também, né? Uhum. Então, olha, vocês têm o dom, e a gente fica maravilhado, porque nós da Forever, a gente adora, a gente é apaixonado por médicos que têm essa visão sua, essa visão ampla, né, de um todo, não só questão química, né, mas também Sim. questões naturais de tudo. E isso que você falou da questão da prevenção, aí foi 10, que a prevenção não é agora o mês de outubro, não é a prevenção é no seu dia a dia, né, como tu mesmo falou, as escolhas que a gente faz. Então, desde já quero agradecer. E eu quero... você tem consultório, você atende, é isso? Você Em faz Porto Alegre. atendimento? Então, você tem um número do teu consultório para as pessoas que quiserem, de repente, consultar contigo? Pode passar, fica à vontade, que aqui nós somos uma família. Tá, o número convencional é o 51, que é o prefixo, 3028 3007. E o WhatsApp, para marcação de consulta e para tirar dúvida, alguma coisa assim, é o 51 980 17 5769. Acho que eu acertei. Tá, então do escritório é o... Isso aí, Isabel, obrigada. Isso aí. DDD 51. O pessoal já botou aí, ó. Viu que o pessoal é rápido, ó. É ligeiro, o pessoal é ligeiro. Legal. E me diz uma coisa, para quem é de longe, que está em outro lugar, tu consegue fazer consulta online?
também? Sim, o Conselho Federal de Medicina liberou o teleatendimento desde o final de março, né? Por causa Tá. da quarentena. Então, enquanto eles não nos proibirem novamente, porque nós não podíamos fazer, né? Eu acho que isso agora não vai mais acontecer, sabe, Wagner? Porque eles abriram essa brecha por causa da pandemia e eles viram que isso ajudou muita gente. Então, eu Sim. acho que isso não volta mais atrás. Eu faço, sim, eu faço atendimento presencial e teleatendimento. Perfeito, porque aqui nós temos pessoas do Brasil inteiro aqui, Brasil inteiro, de todos os estados. Legal. Então, realmente, temos pessoas... Nós estamos com 140 pessoas, mais ou menos, quase 100 pessoas aqui Que legal. e 40 pessoas lá no YouTube. Eu abri lá no YouTube, ao vivo, lá, né? Porque que legal. Lotou a sala aqui. Então, pessoal, quem quer fazer pergunta, coloca eu, escreve eu aí, que daí eu sei que você quer fazer uma pergunta para a doutora Letícia. Vamos lá. Alguém quiser fazer uma pergunta, mulheres aproveitam, olha aí, uma pessoa com conhecimento incrível, não fique com vergonha de fazer pergunta, talvez a sua pergunta é uma pergunta que muitos gostariam de fazer. Ó, a Luci Pérez, nossa Safira. Olá, Luci, boa tarde. Oi, Wagner. Tudo bem? Boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns aí, viu, Wagner? E ao José Pires, a Alda e principalmente a doutora que deu aqui, não, show, informações que são fáceis de transmitir ao próximo e a gente sempre tem que ajudar ao próximo. Não foram difíceis, eu até consegui escrever muita coisa aqui. Que legal! Muito legal, muito obrigado, gratidão mesmo. Mas eu queria perguntar sobre a menopausa. Todas querem. Então, porque tudo o que eu percebi, o foco aqui que a doutora falou, em relação ao ciclo menstrual, na realidade, o câncer de mama na mais jovem e tal, mas e a mulher na menopausa? Quais são as preocupações que ela tem que ter em relação a reposição hormonal, não reposição hormonal? Que a gente vem de uma linha de natural, de cuidar mesmo das questões naturais, né? Meio contra assim, a reposição hormonal. Então, como a gente está num time bem grande aqui, feminino, pode ser essa dúvida também de mais pessoas. Claro. A questão do climatério e da menopausa é uma dúvida, sempre gera muita dúvida, né? E realmente foi bom, eu te agradeço, muito obrigada pelas tuas palavras, fiquei bem feliz, assim, eu agradeço tu ter feito essa lembrança, porque assim, na verdade eu devia ter falado, mas esqueci de falar, é que é tanta coisa, né? A mama da gente, a partir da menopausa, ela vai passar a ser substituída por gordura quase 75% dos casos. Em quase 75% de nós mulheres vai haver essa substituição. Mas tem 25% de nós que não fazemos essa lipossubstituição. Que não há essa troca de glândula mamária por gordura. E, pelo contrário, tem algumas mulheres que ainda por cima ficam com a glândula mais dura ainda, depois da menopausa. Isso dificulta enormemente as mamografias, isso diminui a eficácia do exame grandemente e coloca a mulher numa situação de maior risco, porque a gente sabe que o tecido que recebe o hormônio feminino é a glândula. Se eu tenho pouca glândula e tenho muita variação hormonal, essa muita variação hormonal não vai fazer muita diferença porque eu tenho pouca glândula. Se eu tenho muita glândula e muita variação hormonal, que é o que acontece quando a gente está entrando na menopausa, eu vou sofrer mais, essa glândula vai sofrer mais. Concorda? Então, o pensamento é assim, olha como é que a gente tem que pensar desde cedo. Se eu sou uma mulher que sempre tive a mama densa, dura, sensível ao toque, aquela mama dura que só, tudo dói, sabe? E que eu percebo que a minha mama não fica molinha com o passar do tempo. Eu até já amamentei ou não amamentei, tô chegando na menopausa, já entrei na menopausa e sigo sempre com a mama dura. Eu tenho que ficar esperta. A minha mama é uma mama que sofre mais e sofreu mais ao longo da minha vida com as variações hormonais. Tá? Quando a gente entra a chegada dessa fase da vida, que é a fase da diminuição da produção de hormônio pelos ovários, que a gente conhece como climatério, e a nossa última menstruação é a menopausa.
A gente só diz que a mulher está na menopausa depois que faz 1 ano que ela não menstrua mais. Essa fase de climatério, que é quando os ovários começam a parar a produção, diminuir a produção de hormônio, ela é uma fase que é caracterizada por uma série de variações no nosso corpo. As mais comuns são que a gente começa a encurtar o ciclo menstrual. Eu menstruava a cada 30 dias, eu começo a menstruar a cada 25. As mulheres que não tinham tensão pré-menstrual começam a ter tensão pré-menstrual. As que sempre sofreram de tensão pré-menstrual não têm mais. As que nunca tiveram cólica passam a ter. As que sempre tiveram cólica começam a não ter. A coisa está mudando, está ficando estranho. De repente, chega um ciclo que eu não menstruo. Aí eu começo a passar alguns meses sem menstruar. Até que daqui a pouco eu vou ficar 1 ano sem menstruar e eu entrei na menopausa. Isso é o mais comum. Em segundo lugar, o que é comum é a gente começar a ter calores. Esses calores acontecem porque há um desregular no centro, no cérebro, de regulação térmica do nosso corpo. Não é entendido pela ciência ainda por que cargas d'água que esse centro de termorregulação no cérebro se modifica no climatério e na menopausa, mas isso acontece. Ele é um sistema também ligado ao nosso sistema vascular, por isso que as mulheres que têm calorão, elas sentem uma onda que vem do peito para a cabeça, assim, de calor. Um calor que sobe, as mulheres falam. Sobe um calor, assim. E ele é mais comum à noite, o calorão da menopausa, que é o segundo sintoma mais comum. E é o sintoma que mais leva as mulheres a procurar ajuda médica e aos médicos entrarem com reposição de hormônio, o sintoma do calorão. Mas também as mulheres podem ter insônia, porque o calorão acorda elas podem ter alterações de humor, elas podem começar a ficar com a vagina mais seca, que são sintomas mais tardios, eles vão começar a acontecer mais tarde, esses outros que eu estou falando. Quando que a gente faz reposição hormonal e quando que a gente não faz reposição hormonal? Aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Eu não trabalho mais há muitos anos, há 15 anos eu não trabalho mais com hormônio sintético. O que é hormônio sintético? É esse hormônio alopático que a gente compra na farmácia, ali na Panvel, na Droga Raia, na Onofre. Eu não trabalho mais com esses hormônios. Não trabalho porque uma das coisas que me fez mudar um pouco a minha área de atuação foi que eu já fazia ginecologia há pelo menos uns 5, 6 anos e eu comecei a fazer cirurgia de câncer de mama nas minhas pacientes que eu estava fazendo terapia de reposição hormonal e eu achei que aquilo estava aumentando muito. Naquela época eu atendia só no interior do estado. Eu achei, nossa, para uma cidade pequena que nem essa, é tanta cirurgia de câncer de mama que eu estou fazendo, será que é só eu que opero tanto câncer de mama? O que está havendo, né? E comecei a perguntar para alguns outros colegas e tal, e isso me chamou um pouco a atenção, assim, essa questão. E aí eu resolvi começar a estudar mais sobre isso. E a gente entende, assim, a partir de trabalhos científicos, que existe um percentual de mulheres e de tecidos mamários que absorvem de forma mais errática esses hormônios sintéticos. De uma forma mais... não fica bem o tecido. E isso pode desencadear um processo de mutação celular que desencadeia um câncer de mama. Isso não é em 100% das pessoas, isso é num percentual de até 30%, mas pode. Eu acho bastante, assim, então eu comecei a ficar um pouco preocupada e eu resolvi estudar outras formas de fazer esse segmento de climatério e menopausa. Na convencional, assim, na ginecologia convencional, a gente sabe que existe uma janela de segurança, Lucy, tem uma janela, tem um tempo que é mais seguro, para te ver que a convencional já fala assim hoje, tem uma janela de segurança para hormônio sintético. Já é falado, assim, que essa janela seria do início dos primeiros sintomas de climatério ali, os primeiros calorões, até estourando, assim, ó, 3, 4 anos, no máximo 5 anos de uso. Eu acho 5 muito, tá? Se eu tivesse alguém da minha família que usasse 5, eu ia ficar de cabelo em pé. Mas, assim, tem uma janelinha ali, que é essa janela bem inicial. E a gente vê, às vezes, mulheres com 70, 80 anos usando, né? Então, isso está totalmente fora dessa janela de segurança convencional aí. Mas o que dá para a gente fazer? Então, eu não uso isso, tá? O que eu costumo usar? Eu tenho 2 frentes de atendimento nessa área. Primeiro, eu sempre começo com toda essa modificação de padrões que eu falei para vocês aqui. Tem que mudar tudo primeiro. Não adianta sentar na minha frente e querer sair com receitinha de outra coisinha, porque se não quiser comer direito, não adianta. Porque não vai resolver. Não vai resolver. Tem que desintoxicar, tem que deixar o corpo bem, porque qualquer coisa que tu quiser botar para dentro do teu corpo... Eu sou prova disso.
Tu pode ser, olha, pode ser vitamina C, que é um negócio muito bom para o corpo. Se tu quiser botar num corpo intoxicado, vai tudo fora. O corpo não absorve, tá? Então, primeiro tem que desintoxicar, essa é a primeira coisa. Desintoxicou, repôs tudo aquilo que estava faltando. Então, eu vi que estava faltando vitamina D, eu vi que estava faltando vitamina B12, eu vi que estava faltando magnésio, eu vi que estava faltando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu ajustei a pessoa e eu dou um prazo aí, um ciclo de 90 dias. Por que um ciclo de 90 dias? Porque as nossas células levam, em média, 90 dias para fazer um ciclo de limpeza. Então, eu dou um ciclo aí, eu limpei, daí eu dou um ciclo de 90 dias de suplementação, a pessoa me diz, olha, eu tô 60% melhor. Tá 60% melhor em 90 dias, não tem que usar hormônio nenhum. Vai melhorar. Porque 60% melhor, para quem não tá dormindo e tá com calorão, tá com a vida ganha. 100% a gente nunca vai chegar, não adianta. 100% é quando a gente já estiver iluminado. Não é para nós aqui na terceira dimensão. Isso aí a gente esquece. A gente tenta chegar nos 80, 90, que tá bem bom já. Na segunda linha, assim, ó, chegam pessoas, tá, eu fiz toda a desintoxicação, tá suplementado, não consegue melhorar, é demais, demais, demais. Isso é muito comum em mulheres que têm vagina seca, tá? Olha, tudo melhorou, mas a vagina continua horrível. Tá, então a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eu lanço mão dos hormônios que a gente chama de hormônios bioidênticos. O que são os hormônios bioidênticos? Hormônios bioidênticos são um grupo de hormônio que são retirados de ativos vegetais e o laboratório chega nesse ativo vegetal, dá uma mexida nele para deixar ele mais parecido com o nosso hormônio humano e a gente passa ele na pele. Um creme que tu passa na pele. E aí a gente tenta imitar o ovário. Exemplo, a gente passa creme com progesterona de noite, porque o ovário produzia ela de noite. A gente quer lembrar o corpo que está tudo muito parecido com aquilo que ele faz. A gente passa o creme de estrogênio, de estriol, que são 2 estrogênios importantes, pela manhã, que é quando o ovário produzia. Se a mulher precisa usar um pouquinho de testosterona, a gente usa no meio do dia para não brigar com os outros hormônios. E a gente tenta fazer essa dança bem perto do fisiológico. Para sempre, não. Não é porque é só meio sintético que a gente usa para sempre. A gente usa por um período de tempo que a pessoa precise e depois a gente não precisa mais usar. Então, a gente tem que ir adaptando para cada caso, né? Esses hormônios bioidênticos usados sem critério também podem aumentar o risco de câncer para mulheres que tenham oncogenes. Então, tem que ter muito cuidado nessa coisa. Eu sou adepta há 17 anos dos produtos Forever, então eu mesmo passei por isso e eu consegui convencer a minha médica, que depois abriu mão, de que eu estava bem tratando com sucos, própolis, creme de própolis, aloe vera gel, na parte, tudo isso, pele. E eu já estou com 58 anos e, assim, estou super bem com relação à suplementação e à desintoxicação. Acho que você falou tudo. Muito obrigada. Coisa boa, né? Que coisa boa isso aí. É isso, guria, assim. Só que, assim, é uma fase de transição, né, Lucy, da vida, assim. E eu acho que é preciso que a gente tenha a mente aberta para entender que a vida é cíclica, né? Eu vejo muitas mulheres com dificuldade. Esses calores, eles vêm um pouco, mas eles não vêm com intensidade. Uhum. E aí, quando eu pego e abro, tomo mais aloe vera com pêssego, mais suco, me acalmo e ele melhora. É incrível. Uhum. Dá para colocar um chazinho de amora, uma tintura de amora, uma tintura de angélica, que ajuda mais no dia a dia. O aloe vera com pêssego que a gente tem, né? Sim, que é bem bom também. Isso. Que é bem bom também, mas quando só ele não está te ajudando, dá para botar um chazinho. O cálcio ajuda muito na menopausa. Sim. Forever Cálcio. Todos os nutrientes. Mas vou te dizer assim, ó, que grande parte do mal-estar que as mulheres têm nessa fase da vida, ele é muito mais uma coisa do sentir pessoal, dessa coisa do se sentir inadequada, do se sentir velha, da coisa pejorativa que é colocada, que está na menopausa, está inútil, não serve mais para nada. As mulheres isso agrava os sintomas terrivelmente. Ótimo. Obrigada, doutora. Ok, de nada. Excelente. Obrigado, doutora. Nós temos aqui 2 perguntas aqui. A Tatiane Vieira quer fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver se a Tati está... Deixa eu
Aqui. Tati, tá liberado teu microfone. Ai, obrigada. Ah, vai dar microfonia aqui, peraí, estou apertando isso. Deixa eu sair dessa perto. Doutora, eu tive alguns nódulos, né, que já retirei, e eu tô com problema de prolactina, segundo a mastologista. Ela diz que é normal, né? Eu ainda tenho leite no seio. E o meu filho já tem 22 anos. Mas depois de todos os meus exames que eu fiz, né, porque eu estava preocupada com isso, ela disse que é normal, que não é para eu mexer, porque eu mexia, né? Eu apertava, ela disse, não, tu não mexe, tá tudo normal. Tu só tem a prolactina alta. Isso realmente é normal? Depende, tem que ver, se tu já tem que ver quanto que é essa prolactina. Se passar de 100, tem que fazer exame para ver uma glândula no cérebro que é a hipófise. Porque às vezes a gente tem adenomas, que são nódulos na hipófise, que estimulam a produção de prolactina. Se tu tiver adenomas que são considerados adenomas do tipo benigno, que é bem comum ter, umas bolinhas de tecido na hipófise, elas estimulam a produção de prolactina, e se eles não estiverem crescendo, estiverem normais, e a tua prolactina não estiver subindo muito, é só tu não fazer expressão mamilar toda hora, mexer, puxar para ver, que vai diminuindo. Mas tem algumas coisas que a gente consegue testar para ver se ajuda, assim, tem algumas, só que daí isso é bem individual. Algumas mulheres ajudam desintoxicar algum tipo de metal, outras mulheres, porque tem na hipófise, a gente pega às vezes metal na hipófise. Tem um bichinho que chama adenovírus, que às vezes fica na hipófise de mulheres e que pode aumentar a produção de prolactina. Isso tem que estudar caso a caso. Mas assim, se tu não tem nada de doença, tem que investigar a hipófise. Se tu não tem nada de doença na hipófise e tá tudo certo, tuos exames da mama estão normais, pode ser simplesmente uma hiperatividade de algum ducto que ficou meio hiperativo, assim. Então, de repente, dá para tu fazer, passar, por exemplo, o gele de vocês na mama como uma forma de tentar estimular a cicatrização da pele para dentro, inclusive no mamilo passar. Porque todo produto que tu passa na tua pele, a pele é o maior órgão de absorção que nós temos no corpo. Tudo que tu passa na tua pele vai ser absorvido. Essa coisa de que passa na pele e fica só na pele, não fica, é absorvido, tá? E um ativo como a babosa, como a aloe vera, ele consegue penetrar. Então, passar isso pode te ajudar. Mas eu pego muito mulher que tem esse tipo de queixa que tu tem, que tem alteração com radiação eletromagnética, porque a gente, em geral, carrega o celular na bolsa e a bolsa perto do seio. Tá? E isso, como a radiação eletromagnética tem predileção por tecido gorduroso, desorganiza o tecido mamário e a gente pode ter esse tipo de alteração só por ter algum desequilíbrio com radiação eletromagnética. Então, é difícil eu te dizer é normal, não é normal. Pior seria se tu estivesse me contando que tu tem uma secreção sanguinolenta que sai, ou verde. Como é leite, é quase que 100% benigno, mas tem que investigar a hipófise para ver se não tem adenoma. Perfeito. Eu já tirei os nódulos também, foram no pescoço, né? Mas por conta do desodorante, né? Que eu usava desde os 12 anos usando desodorante, eu deu esses nódulos e eu uso o nosso desodorante no seio também, sim. No seio, no pescoço, isso aí. por tudo. Isso aí, tem que fazer. Mas investiga a hipófise. Se tu fica preocupado, investiga a tua hipófise. Pede um raio-x da célula túrcica, é o nome do exame que se faz primeiro. É difícil o nome, né? Raio-x da célula túrcica. Ok, vou anotar, vou pedir. Excelente. Agora, a Amélia de Jesus quer fazer a Amélia de Jesus quer fazer uma pergunta. A Amélia vai aparecer para te ativar aí. Eu acho que a Amélia colocou. A Amélia colocou eu. Amélia, vai aparecer para ti aí ativar. Boa tarde. Apareceu. Boa tarde. A minha pergunta para a doutora é que eu tenho uma filha que ela tinha 15 anos e ela apareceu com os nódulos nos seios, né? E ela fez uma cirurgia. E era muito grande, quase o tamanho de um limão. A cicatriz funda. Ela tem tendência a ter câncer, porque na família a gente não tem.
ninguém que teve câncer de seio, né? E ela nunca teve filho. Tá. E sempre ela está fazendo exames. Tu me diz de novo, cortou ali quando tu estava falando, ela tinha um nódulo grande, que era do tamanho de um limão. E outros pequenos, né? Aos 15 anos de idade. Aí ela fez a cirurgia, né? Tudo, e ela ficou com cicatriz feia, né? Mas ela faz sempre exame. E ela tem as mamas muito densas, mas ela não é gorda. Tá. E aí isso tem algum problema, assim, para o futuro? Ela está com 42 anos agora. Pois é, o Logo risco de câncer de mama aumenta nos 50 anos, né? A partir dos 50 anos aumenta o risco. Tanto que o rastreamento é feito, segundo o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, o rastreamento tem que ser feito dos 50 aos 69, obrigatoriamente a cada 2 anos, né, nas mulheres. Mas, assim, o fato dela ter tido nódulos grandes desde os 15 anos e nódulos pequenos, se todos esses nódulos eram nódulos benignos, isso não aumenta a chance dela de ter doença maligna de mama. Não. Porque uma coisa é o nódulo benigno, outra coisa é o nódulo maligno. São coisas diferentes, tá? O que pode ser o divisor de águas aí, no caso dela, é essa coisa da prevenção que eu estava falando. Então, se ela teve sempre hábitos saudáveis de vida, se ela não foi uma mulher que usou muito hormônio sintético, tipo anticoncepcional e um monte de hormônio, as chances já são menores. E como vocês não têm história na família, menores ainda. Mas tem que observar, assim, tem que se observar. A mulher que tem mama muito densa precisa ficar sempre de olho nessa coisa de que a mamografia perde um pouco a eficácia. Então, toda vez que for fazer a consulta, tem que dizer para ela, olha, minha mama, se o médico não pede a ecografia complementar, tem que já lembrar, ó, já pede a ecografia junto, porque a mamografia, para mim, nunca vem boa. Sempre tem que fazer o segmento, né? Quem tem mama muito densa tem que fazer segmento. Mas a tua pergunta que era, por ela ter tido nódulos grandes e muitos nódulos, ela tem mais chance? Não. Nódulo benigno não aumenta a chance de câncer de mama. Ah, tá bom. Muito obrigada, doutora. Deus abençoe. De nada, imagina. Eu que agradeço. Excelente. O Pedro Duarte aqui quer fazer um agradecimento aqui. Pedro, vai aparecer para ti aí ativar. Boa tarde a todos. Eu sou primo da Cláudia Duarte e há uns 15, 17 dias atrás foi positivado. Pedro, 93 anos. Pedro, a tua internet está cortando. Se tu puder ir mais perto do modem, né? Acho que eu já estou perto dele. Vai lá. Não sei o que está acontecendo. E aí a minha mãe foi hospitalizada e eu liguei para a Cláudia Duarte, né, minha prima, para saber o que eu poderia fazer. E aí eu acho que o José Pires está aí na sala, né? Eu queria agradecer a ele, que ele indicou que a minha mãe tomasse mais suco e duplicasse os comprimidos que eu dou para ela, o Daily, o ômega, o cálcio, vitamina C e o GL. E faz 3 dias que minha mãe deu baixa e passou pelo Covid e está em casa. Que legal! O médico, quando eu conversei com o médico foi bem sincero para mim. Ele chegou e falou que poderia ela vir a óbito pela idade e essa coisa toda, a imunidade dela, né? E aí eu discordei dele e eu levei um galãozinho de suco pro hospital, pedi para as enfermeiras dar, eu levei inúmeros comprimidos e dei aos montes para ela. Tá certo, com a idade dela, né, ela tem dores nas costas, assim, frequente, às vezes eu amanheço, né, ajudando ela com as dores, mas ela superou o Covid. Isso aí, que então legal. Eu quero agradecer. Parabéns. Agradecer ao José Pires que deu essa indicação de aumentar os comprimidos e as doses do suco. Seria esse o meu relato. Gratidão a Forever, que eu também tomo tudo que puder eu tomo. Que legal.
Que legal, Pedro. Olha, agora tu deixou, tenho certeza que o José tá chorando. Se eu conheço ele, tá chorando pra caramba. Que legal. Eu vou passar o microfone para ele no final, senão ele não vai conseguir falar agora. Mas Gratidão, olha, muito obrigado por esse teu depoimento aí. Obrigado mesmo. Que a tua mãe cada vez fique melhor aí. Um abração. Que assim seja. Gratidão. E agora, obrigado. E agora a última pergunta aqui. A última pergunta é da Alexandra Barros. Para a gente encerrar, pessoal. Daí que, né, não vamos ocupar muito tempo da doutora aí, da primeira vez que ela está fazendo essa palestra para nós, de muitas, se Deus quiser, doutora, porque o pessoal está apaixonado, né? Então, vamos fazer aqui a última pergunta. Alexandra, boa tarde. Tá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada, doutora, maravilhosa a explanação. Eu amei ouvir aí os detalhes sobre a mama, inclusive sobre o ciclo, e eu não tinha aprendido ainda sobre isso, e hoje aprendi contigo. Muito obrigada. Que legal. O que eu gostaria de colocar é a respeito do mioma, né? Eu tenho esse histórico de mioma, minha mãe teve, né? E na época foi muito grande, né? Como a Amélia falou aí, geralmente a gente classifica aí por tamanhos, né? Era tamanho de uma laranja equivalente. Porém, a minha mãe não conseguia fazer cirurgia por ser diabética. E na época eu comecei a acompanhá-la. Falei, mãe, vamos tomar ou aloe vera, né? Que é o gel que a doutora toma, e o ômega. Eu falei, vamos tomar, vamos controlar. E em 8 meses, eu consegui fazer com que minha mãe tivesse o diabetes dela controlado. Quando ela fez a cirurgia, o médico ficou surpreso que o mioma tinha reduzido do tamanho, né, em relação ao exame. Então, foi um resultado, assim, muito bacana mesmo para nós. E hoje eu tenho, né, o mioma, descobri, e eu também já estou fazendo tomo toda a suplementação possível, né, suco. E o que eu queria perguntar, fiz essa colocação e perguntar para a senhora, como é que funciona essa questão do mioma em relação aos produtos, como é que se passa isso, se procede isso no corpo da mulher? Uhum. Que bom que tu teve essa resposta com a tua mãe, né? Que legal, coisa boa. Eu fico feliz que tu esteja aprendendo sobre o ciclo feminino aqui, porque essa é uma das missões que eu tenho nessa vida, tentar levar o conhecimento a respeito dos ciclos da vida, e principalmente dos ciclos femininos, para mais e mais mulheres, assim, eu tenho vários trabalhos nesse sentido, de vários tipos diferentes, assim, e isso é para mim é um propósito, assim, eu acho que quando a gente conhece mais a respeito dessas variações cíclicas, porque somos cíclicas, né, e a gente aceita e acolhe essas variações todas na gente, eu acho que a gente vive muito melhor, tem muito mais qualidade de vida e se sente muito melhor. Assim, o mioma é uma patologia benigna do útero, né? É como se fosse um novelo de músculo ali no meio do músculo uterino, é como se fosse um músculo enovelado. E ele pode ter vários tamanhos. Ele cresce principalmente ao longo da vida fértil da mulher, porque ele precisa de certa variação hormonal para crescer. Ele precisa desse estímulo hormonal para crescer. Tanto que grande parte dos miomas femininos, eles atrofiam e desaparecem depois da menopausa, porque os ovários deixam de produzir hormônio depois da menopausa. Então, os miomas não têm mais estímulo para crescer depois da menopausa. Por que esse tipo de produto que tu está usando ajuda com esse tipo? Na verdade, ajuda com qualquer tipo de patologia. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente tem uma normalidade em algum tecido do corpo, em algum órgão, qualquer coisa que a gente pense que a gente tenha no corpo, quando eu utilizo produtos naturais que facilitam o sangue de circular, esse sangue circulando mais facilmente leva mais oxigênio para os tecidos, leva mais nutrientes para os tecidos, as trocas acontecem de forma mais saudável, mais fácil, e o corpo tem mais possibilidades de trabalhar a autocura. Todos nós nascemos com a capacidade de curar constantemente tudo que está acontecendo de errado no corpo da gente. O problema é que contemporaneamente a gente vive num sistema de muita poluição, com uma alimentação que não é a ideal, com uma série de coisas que eu falei aqui durante a palestra, que acabam nos intoxicando e travando o nosso organismo. E quando tu coloca para dentro do corpo substâncias como o aloe, que limpa, desintoxica, cicatriza, estimula a regeneração, que é um baita antisséptico, que estimula a produção de fibroblasto, que são as células que produzem colágeno no nosso corpo. É a célula mais abundante no corpo, é o fibroblasto.
e a aloe vera comprovadamente estimula o fibroblasto. E aí tu usa ômega 3, que facilita a circulação sanguínea, que deixa o teu sangue mais limpo, que deixa o teu sangue mais fluido. Tu consegue atravessar todos os tecidos do corpo de forma que os teus tecidos recebam nutrientes e todo o teu sistema imunológico, teu sistema de defesa trabalha para curar. É por isso que a gente melhora, né? E aí as pessoas falam, mas melhorou tomando suco de aloe, melhorou tomando ômega 3, que é excelente o Arctic Sea, que tem, a Forever tem. Melhorou usando vitamina C, melhorou tomando colágeno. Sim, melhora, porque o corpo está sentindo falta dessas coisas. E aí, quando tu entrega isso para o organismo, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer com essas coisas e ele vai... É como se ele fosse se sentindo livre para trabalhar na limpeza, na autocura, na regeneração. Por isso que vai melhorando, né? Mioma pode ser trabalhado de diversas maneiras. Essa que tu está fazendo, que é utilizar a suplementação, é uma das melhores maneiras de fazer isso. Uma alimentação saudável ajuda muito, né? Uma alimentação equilibrada e saudável ajuda muito na questão dos miomas. E ajudar os teus ovários na questão do ciclo, ajustar o ciclo ovariano, ajuda demais, assim. Porque a grande maioria das mulheres que faz mioma tem um desajuste na produção de progesterona e estrogênio. A gente naturalmente produz ao longo da vida fértil muito mais progesterona do que estrogênio. Esse é o normal, tá? Só que a contemporaneidade, o nosso estilo de vida contemporâneo, vai fazendo com que nós sejamos mais estrogênicas hoje. Em função da alimentação, em função das intoxicações, a gente é mais estrogenizada do que progesteronizada. Se eu tenho mais estrogênio que progesterona, deveria ser assim de progesterona e assim de estrogênio. Se começa a acontecer isso aqui, facilita de eu ter mioma, facilita de eu ter cisto no ovário, facilita de eu ter nódulo na mama, facilita de eu ter endometriose. Então, a gente precisa fazer a balança, voltar para o normal de novo. Entendeu? Te ajudei? Muito obrigada. Bom. Obrigada mesmo. Fantástica a sua apresentação, maravilhosa. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço. Obrigada. Excelente, doutora. Eu quero agradecer aqui de coração. Mas antes de você dar essas últimas palavras finais aí, eu vou abrir aqui para que todos nós que estamos aqui, pessoal, nós temos que agradecer muito ao José e à Alda Pires, que foram eles, né, que conseguiram essa palestra com a doutora Letícia. Beckenkamp, agora a gente sabe como pronunciar, Beckenkamp, né? Então, muito obrigado, José e Alda. Vou abrir o microfone aí. José já aliviou, já tá, a emoção já passou. Gratidão, José. Já chorou um pouquinho. Eu agradeço o Pedro, é importante, foi uma grande surpresa para mim ele estar nessa sala aí e dar esse depoimento aí para nós que somos leigos no sentido assim de tratamento de saúde. Estão me ouvindo? Sim. E esse depoimento para mim foi... Eu viro um bebê chorão, porque a gente faz uma caminhada de 9 anos e o que mais a gente quer ouvir um depoimento desse, que os nossos produtos, que é abençoado, que o seu Rex Mogas botou na nossa vida, a Forever, e trouxe saúde para dentro dessa casa aqui, trouxe saúde para a minha mulher, para minhas filhas, né? E principalmente para um homem que nem eu, que usava um tubo de oxigênio do quarto. Então, eu tenho muita confiança no produto, eu sei que eu estou falando. Eu não sei, tecnicamente, eu não sei falar como um doutor ou uma doutora, né? Mas eu sei falar o que esse produto faz dentro do meu corpo, o que fez dentro do corpo da minha família. Então, esse depoimento do Pedro, o meu coração está em pedaço. Eu sou um bebê chorão, né? Então, eu tenho que me cuidar muito. E uma gratidão muito grande por esse produto, por essa doutora maravilhosa que deu esse ensinamento hoje para nós aqui, despendiou do seu tempo, da sua agenda aí, e é muito gratificante para nós. Eu na verdade, eu não sou muito bom nas palavras, né? Mas eu gosto de... Esse momento aí, para mim, foi ímpar, e
espero ficar gravado isso aí. Esse depoimento desse rapaz, o Pedro Duarte, foi assim, ó, chave de ouro para mim, porque nesse negócio o importante é importante ganhar o dinheiro, é importante. A gente não vive sem o dinheiro, mas esse depoimento não tem preço, não tem dinheiro que pague. Uma pessoa de 93 anos e o médico, como ele narrou ali, e o médico dizia assim, ó, eu achava que tua mãezinha, né, sairia em óbito aqui, não estaria mais conosco. E ele dá um depoimento desse, eu não preciso falar mais nada referente a isso, né? E aí é muita emoção, na verdade, para estar compartilhando com vocês aí, e esses colegas, os convidados, todo mundo que usou esses produtos usa, sabe que o Clean9 ele tem uma limpeza fantástica no nosso organismo. Todos aqui em casa fizeram o C9, então a gente sabe o que acontece no nosso corpo, né? Mesmo que a gente dá uma sujada lá no dia do lixão, a gente sabe que tem que tomar aloe vera, tomar fibras, né? E isso é muito importante. Eu vou deixar uma palavrinha para o meu amor aqui que está do meu lado, tá? Mas eu quero, assim, ó, que Deus abençoe todos vocês que estão aí. O Wagner, que disponibilizou a sala, a doutora Letícia, com essa explicação fantástica aí. Então, eu agradeço de coração. Eu sou coração. Às vezes, eu perco muita coisa porque o meu coração é maior, entende? Então, amo todos vocês aí e eu vou deixar o meu amor aqui falar um pouco. Obrigado, Wagner. Obrigado, Pacheco. Eu já vi eu que estava aí. O Jorge. Eu não vou dizer a Lucy Pérez, grande, é uma gigante também. E a gente saber que atrás desses produtos, Isabel Bragnolo também, o pessoal está aqui em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul todo, fora do Brasil, e isso é maravilhoso nessa sala aí. Desculpa, me empolguei aqui, mas assim, ó, um beijo no coração de vocês. Eu vou deixar minha princesa falar um pouco aí para vocês aí. Boa tarde, tudo bem? Eu só complementar, então, o que o José falou, né? Muita gratidão, primeiro a Deus, depois a minha família, né? E a pessoa que me apresentou Forever também, eu sou eternamente grata, porque a maioria das pessoas sabe que a gente conheceu porque eu tive uma depressão muito séria e utilizei os produtos e melhorei. E há 9 anos a gente faz esse trabalho, a gente procura levar, né, para as pessoas saúde financeira e saúde física primeiro, né? Primeiro a saúde física e, em consequência, como eu tive, né? Foi assim que aconteceu comigo. Primeiro eu tive a saúde física e depois eu fiquei sabendo que tinha um grande negócio, né? Também, que pode ajudar muitas pessoas a ter saúde financeira. Então, a gente só tem gratidão e a gente vem procurando fazer esse trabalho de maneira certa. E por isso aparecem pessoas como a doutora Letícia no nosso caminho, né? Eu acredito que seja por isso que sempre a gente buscando o que é bom, né? Buscando o que é certo, vai vir as pessoas certas. E a doutora Letícia é uma pessoa assim, a nossa linha ascendente, as pessoas que vieram antes de nós, na Forever também, e a gente é muito grato por isso. Então, só gratidão hoje para tudo isso, para a doutora Letícia, ao Wagner e a toda a nossa linha ascendente. Obrigada. Excelente, excelente. Alda, aí depois, aí eu e o José, nós vamos ficar fora dessa situação aqui agora. Tu e a Michele, né, se a doutora Letícia, claro, que o mês de novembro, que o mês de outubro é um mês para ela, realmente deve ser muito acelerado, né? Ou assim que a doutora puder, né, se puder fazer para nós, uma palestra só para as mulheres, né, Alda? Só para uma palestra só para as mulheres, assim, só para vocês realmente estarem numa sala, as mulheres, porque muitas vezes, doutora, por ter homens aqui, as mulheres talvez fiquem um pouco tímidas de fazer algumas perguntas mais pessoais mesmo, né? Uhum. E aí eu vou estar falando com a Alda e com a Michele, minha esposa, para estar organizando aí, com você, se puder, claro, né, um evento somente para as mulheres. Mas, independente disso, quero agradecer muito, doutora, muito mesmo. Você não tem ideia quantas vidas você impactou hoje.
Eu vou mais uma vez passar aqui, pessoal, o telefone para quem quiser consultar com a doutora Letícia. O consultório dela é o DDD 51, tá bom? 3028 3007, tá? E o WhatsApp, para você que quiser, você que é até mesmo de outros lugares, pode fazer consulta com ela online também. DDD 51 980 17 57 69. Mais uma vez, DDD 51 980 17 57 69. Doutora, muita gratidão e vou deixar você dar aí suas considerações finais. Eu quero agradecer muito vocês pelo convite, o José e a Alda, que são uns queridos, né? Esses retornos que eles receberam hoje aqui tão legais, assim, eu acho que é muito fruto das pessoas que eles são, né? E eu acredito muito que quem trabalha com prevenção em saúde, que quem trabalha pensando mesmo no bem do outro, assim, sempre frutifica. Eu fico muito feliz de poder participar desse tipo de evento, porque o pensamento é sempre que cada um que a gente consegue impactar com essas informações, que são informações muito valiosas em saúde, em prevenção, e que se tornem multiplicadores disso tudo, né, desse conteúdo, dessas ferramentas, dessas informações, a gente vai impactando a vida das pessoas e a gente vai conseguindo fazer aí é como uma ondinha, né, como atirar uma pedrinha no riacho, aquela ondinha vai se espalhando, assim. E a minha missão é espalhar saúde, assim, eu acredito muito nisso, assim, eu baseio a minha vida muito nisso, assim, em tentar trazer esses conhecimentos, popularizar mais esses conhecimentos, porque essa área da medicina que eu trabalho, que eu falei para vocês, que é a medicina integrativa, ela, infelizmente, no Brasil, ela é muito elitizada ainda. Então, a forma que eu tenho de alcançar uma quantidade maior de pessoas eu tenho consultas solidárias que eu faço um número X por mês, eu tenho as minhas redes sociais onde eu posto constantemente informação em saúde, então assim, quem tem interesse em assistir, eu tenho muito vídeo no Instagram, no YouTube, no Instagram mais que no YouTube ainda, de saúde, assim, vídeos voltados para a saúde mesmo, dando dicas práticas, ensinando, falando, eu tenho doutora, esse curso em EAD para ajudar. Repete o teu Instagram mais uma vez para o pessoal. É Sim. DRA, doutora, DRA.Letícia Beck, BECK. Aí, ó, a Lorena já colocou. Tem um pessoal que é ligeiro, né? Sim, tem. Às vezes as pessoas são rápidas. Coisa boa, coisa boa. Me sigam lá, porque assim, tem muita informação lá, tem esse curso novo que eu coloquei, que é um curso em 4 passos, muito interessante para a saúde feminina. Vamos fazer sim, vamos ver se em novembro a gente faz uma sala fechada só com mulheres, eu acho muito interessante, assim. E é isso, assim, eu quero agradecer as oportunidades que eu tenho para falar de saúde e prevenção, para mim são sempre oportunidades muito valiosas, porque essa é a forma que eu tenho de espalhar mais conteúdo. Vocês viram, assim, eu não acredito em titulação, tá? Mas eu já estudei muito nesses anos que eu caminho por aqui, assim. Então, assim, informação não serve para nada guardada dentro do bolso da gente. Esse tanto de informação que eu acumulei ao longo desses anos, a minha experiência prática, a minha própria experiência de vida, a minha experiência clínica, eu já estou formada há 23 anos, né? Isso tem que servir para ajudar mais pessoas, que não só esse grupo mais elitizado que consegue entrar dentro dos consultórios particulares da gente hoje, né? Então, eu creio muito nisso, assim. E eu quero agradecer mais uma vez, eu estou à disposição. Vamos tentar fazer essa, então, em novembro, só para as mulheres. E eu agradeço a cada um e cada uma que estava aqui presente hoje. E eu quero que vocês sejam multiplicadores disso tudo aí. Fico feliz que tenham anotado. Eu sou dessas também, que vou para as palestras e anoto tudo o que falam, para depois eu usar para mim como conhecimento e para informação para o meu dia a dia. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês, de estarem aqui comigo. Eu sou só a gratidão. Um beijo grande, um abraço apertado para todo mundo. Excelente, pessoal. Vamos todo mundo seguir lá, assim que acabar a palestra aqui, vamos lá no @dra.leticiabeck, vamos seguir a doutora lá no Instagram e ficar por dentro de todas as informações que ela vai colocando. E quero convidar todos vocês para a apresentação do negócio, você que quer conhecer um pouco mais, você que está como convidado aqui talvez, quiser conhecer mais sobre toda a estrutura da Forever, né, as plantações, a empresa como se, o plano de negócios que a empresa tem, né,
para quem quiser chegar gerente, um gerente já ganha mais de 5 mil reais por mês, não só fazendo, né, o consumo e cadastrando pessoas. O gerente sênior ganha 10 mil, um gerente sólido ganha 15 mil, em média, um gerente safira ganha mais de 20, 30 mil. Então, pessoal, está aqui um plano de negócios incrível para quem quiser mudar de vida. A Forever cresceu 400% no período de pandemia. É para você ver que nós temos um negócio realmente incrível nas mãos. Ok, pessoal? Então, forte abraço a todos, gratidão, gratidão. Aí, José e Alda, mais uma vez, gratidão total, doutora Letícia. Você, a partir de agora, faz parte do coração aí dos forevianos, tá? Forevianos aí, pessoal da Forever Living. Forte abraço a todos, fique com Deus, tá? E nos encontramos hoje à noite, às 8h30 da noite, né, na grande apresentação da Oportunidade Forever. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.